A Gênese. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Capítulo 12. Gênese mosaica. Os 6 dias. Parte 6. 8. Um dos pontos que mais criticados tem sido na Gênese é o da criação do Sol depois da luz. Tentaram explicá-lo com o auxílio mesmo dos dados fornecidos pela geologia, dizendo que nos primeiros tempos de sua formação, por se achar carregado de vapores densos e opacos, a atmosfera terrestre não permitia se visse o Sol, que assim efetivamente não existia para a Terra. Semelhante explicação seria porventura admissível se naquela época já houvesse na Terra habitantes que verificassem a presença ou a ausência do Sol. Ora, segundo o próprio Moisés, então, somente plantas havia, as quais, contudo, não teriam podido crescer e multiplicar-se sem o calor solar. Há, pois, evidentemente, um anacronismo na ordem que Moisés estabeleceu para a criação do Sol, mas, involuntariamente ou não, ele não errou dizendo que a luz precedeu o Sol. O Sol não é o princípio da luz universal. É uma concentração do elemento luminoso em um ponto, ou por outra, o fluido que, em dadas circunstâncias, adquire as propriedades luminosas. Esse fluido, que é a causa, havia necessariamente de preceder ao Sol, que é apenas um efeito. O Sol é causa, relativamente à luz que dele irradia. É efeito com relação a que recebeu. Numa câmara escura, uma vela acesa é um pequeno sol. Que é que se fez para acender a vela? Desenvolveu-se a propriedade iluminante do fluido luminoso e concentrou-se num ponto esse fluido. A vela é a causa da luz que se difunde pela câmara, mas, se não existira o princípio luminoso antes da vela, esta não poderá ter sido acesa. Ele se dá com o Sol. O erro provém da ideia falsa, alimentada por longo tempo, de que o universo inteiro começou com a Terra. Daí o não compreenderem que o Sol pudesse ser criado depois da luz. Em princípio, pois, a asserção de Moisés é perfeitamente exata. É falsa no fazer crer que a Terra tenha sido criada antes do Sol. Estando pelo seu movimento de translação sujeita a esse último, a Terra houve de ser formada depois dele. É o que Moisés não podia saber, pois que ignorava a lei de gravitação. Com a mesma ideia se depara na Gênese dos antigos persas. No primeiro capítulo do Vedas, Hormuz, narrando a origem do mundo, diz: Eu criei a luz que foi iluminar o sol, e a lua e as estrelas. Dicionário de Mitologia Universal. A forma aqui é sem dúvida mais clara e mais científica do que em Moisés, e não reclama comentários.